Boa noite, senhores vereadores, vereadora Joana Dark, funcionários da casa. Antes de iniciar a sessão, eu quero, como é sessão extraordinária, nós não podemos tratar de outro assunto a não ser o que está designado na convocação. E como nós temos o problema da sessão da próxima segunda-feira, que é feriado, nós estamos transferindo para o dia 14 também 2 sessões para o dia 14 no mesmo horário, acumulando 2 sessões para cobrir, porque esse mês nós já vamos ter que ter 2 segunda-feira com sessões duplas, por causa da quantidade das 5 sessões. Então, como tem só 3 segunda-feiras, nós vamos ter que ter o dia 14 e dia 28 com 2 sessões. Muito obrigado. Quero também, iniciando, agradecer aos internautas que nos acompanham a partir deste momento, nessa nossa 2 sessões extraordinárias. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 4ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 3 dias do mês de setembro de 2020. Peço o vereador Adalberto que faça a oração inicial para nós, vereador. Vamos fazer nossa oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao secretário que faça a leitura das atas da 2ª e 3ª sessão extraordinária. Ato da 2ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pontalina. Aos 15 dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 10 horas, em sua sede situada na Praça Justo Magalhães, sob a presença do senhor Emerson Heller Vieira, que foi secretariado pelo Edil José Eurípides Alves. Composta a mesa, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, verificando a presença dos edis Adalberto da Silva e Souza, Joana Dark de Godoy, Joaquim Fernando dos Santos, Jurandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Marlene Alves Lopes Pinto, Ronilde Oliveira. Adiante, o presidente justificou o horário da sessão, que a princípio seria às 14 horas, mas devido a alguns edis já terem os compromissos e o projeto ser de extrema urgência, escolheram o horário das 10 horas. Após verificado o quórum legal, deu-se início à ordem do dia, determinando ao secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia e Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei número 084/2020, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, utilizando como fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior no orçamento vigente do município de Pontalina e da outras providências. Estes pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão, após em votação, sendo aprovados. Encerradas as discussões, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 084/2020 em primeira votação, ao qual foi aprovado. Não havendo mais matérias a serem tratadas, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando ao secretário que lavrasse essa, que após lida, discutida e achada conforme, seguirá assinado pelas autoridades competentes.
no RNI, lá no 2020 aí. Ata da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pontalina. Aos 15 dias do mês de janeiro de 2020, às 10 horas, em sua sede situada na Praça Justo Magalhães, sob o presidente do senhor Hermes Weller Vieira, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves, composta a mesa, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, verificando a presença dos edis Adalberto da Silva e Souza, Joana D'Arco de Godoy, Joaquim Fernando dos Santos, Jurandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Marlene Alves Lopes, Pide Ronildo de Oliveira. Após verificado o quórum legal, deu-se início à ordem do dia, determinando ao secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 084/2020, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, utilizando como fonte o superávit financeiro apurado no exercício anterior, no orçamento vigente do município de Pontalina e da outras providências. Esse projeto foi colocado em discussão após em votação final, sendo aprovado. Não havendo mais matéria a serem tratadas, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando ao secretário que lavrasse essa, que após lida, discutida e achada conforme, seguirá assinado pelas autoridades competentes. Estas atas estão em discussão. Em votação. Aprovada. Eu gostaria para que seja considerada a justificativa de ausência do vereador Joaquim Fernando dos Santos, que seja justificada, que esteja justificada a ausência. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 094/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 1203/2008, de aumento de vagas para professores P4. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 094/2020, de 25 de agosto de 2020. Voto relator. Inicialmente, registro que nós temos do ofício número 140/2020, de 25/8/2020, do prefeito municipal Milton Ricardo de Paiva, foi solicitada a designação de sessão extraordinária em relação ao projeto de lei em análise. A proposição foi instruída com as justificativas solicitando a sua aprovação no sentido de que sejam os cargos de professor P4 aumentados em 40 vagas. As severas justificativas assinadas pelo chefe do Executivo, que a finalidade da proposição é implementar a adequação e regularização do quantitativo de vagas derivado da promoção de professores, conforme previsto no plano de carreira do magistério, instituído pela Lei Municipal 1305/2011, e que não implicará aumento nas despesas com pessoal, vez que as promoções resultam de previsão legal anterior ao início da pandemia, Lei Municipal número 1305/11, estando ressalvadas na Lei Complementar Federal 173/2020. A Lei Municipal número 1213/2008, artigo 1º, a linha B, são previstas 35 vagas para o cargo de professor P4 e com o aumento das 40 vagas proposta passará a existir 70 vagas para o citado cargo. A Lei Municipal número 1305/2011 define o seu artigo 2º, inciso 4º, como professor P4, os profissionais de licenciatura plena em pedagogia e ou em formação em outras áreas específicas, acrescido de pós-graduação na área educacional.
são os titulares do cargo de carreira do Ministério Público Municipal, com função da docência na segunda fase do ensino fundamental, 6º ao 9º ano. Nos artigos 7º e 8º da mesma lei são previstos os termos de progressão e no artigo 28º delinea sobre a implantação do plano de carreira. Impende salientar que é notória as medidas adotadas pela União, Estados e municípios para o enfrentamento da pandemia, entre os quais a já citada Lei Federal Complementar número 173/2020, que alterou a Lei Complementar número 101/2000, que criou restrições em atos que provoquem o aumento de despesas e não atenda aos requisitos positivados no artigo 21º da Lei Complementar número 101/2000, e entre os quais, primeiro, estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Segundo, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, artigo 16º da Lei Complementar número 101/2000. Em simples análise, verificamos que a proposição se encontra desacompanhada dos documentos citados, os itens 1 e 2 acima descritos. Temos ainda que o inciso 2º do artigo 21º da Lei Complementar 101/2000 explica que é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do poder ou órgão referido no artigo 20º. Além do mais, não podemos ignorar as vedações previstas na Lei das Eleições, Lei número 9504/1997, artigo 73. Por outro lado, temos que a Lei Complementar número 1206 de março de 2008, em seu parágrafo único, prevê que, na medida em que for acontecendo o acesso aos cargos, os níveis 3 e 4, pelos professores ocupando os cargos de classe inferiores, estes cargos, estando vagos, são extintos automaticamente. Logo, temos que a extinção se refere aos cargos inferiores e não aos cargos de nível P4. Estes, por sua vez, terão por força da promoção de tempo em tempo que se adequarem ao quantitativo de professores que conquistaram o acesso previsto em lei. Em que pese o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 16º, 17º e 21º, e a tardia apresentação do projeto de lei, após uma análise aprofundada da matéria, temos que o objeto é a regularização de uma circunstância derivada de imposição com previsão em lei municipal, vez que é direito líquido e certo o professor ter acesso ao cargo P4 quando preenchidos os requisitos. Em verdade, a Constituição Federal de 1988, no artigo 37º, assevera que a administração pública só é permitida praticar algum ato administrativo previsto em lei. E para que os professores tenham acesso à promoção ou progressão, é necessário a existência da criação das vagas por meio de lei municipal. Por todos esses aspectos, este relator não verifica vício ou irregularidade, estando a proposição em sintonia com as previsões legais e se encontra dentro do âmbito de atuação do município. Em face do exposto, considero o projeto de lei constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto à comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após discutida a matéria, decide acolher o parecer, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical, e no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 094/2020. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 3 dias do mês de setembro de 2020.
Jurandir Rezende Machado, presidente. O Emerson Vieira, relator. Adalberto da Silva e Souza, membro. Este parecer está em discussão. Com a palavra o vereador Emerson. Consertou, a primeira folha. Boa noite, nobres colegas vereadores, presidente, população de Pontalina. Presidente, esse projeto, devido a nós estar em período eleitoral, e pode vir no futuro alguém questionar a queda da improbidade administrativa, esse projeto é o seguinte: o prefeito não está dando benefício aos professores, é um direito que os professores têm. E esse projeto já foi assinado no início do ano. Mas quando chegou agora, nesse momento, a assessoria jurídica do prefeito viu que tinha só 35 vagas e tinha que aumentar mais, porque já foi assinado lá atrás. Nós não estamos votando um projeto que vai ser assinado amanhã. Ele já foi assinado. Os 40 professores que falam aqui na lista, de 35 mais 40, 75, foi assinado no início do ano e não agora. Então, sim, esse projeto ele é legal e não tem vício administrativo para dar benefício a ninguém. E também na carreira do magistério, nós, professores, nós temos direito à nossa progressão de P3 para P4. Então, por isso que nós estamos votando esse projeto aqui hoje para favorável, entendendo que a legislação não está tendo vício aqui para dar benefício para ninguém, porque já foi assinado lá atrás. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Emerson pelo esclarecimento. Este parecer está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Senhor presidente, para inverteu a ordem. Finanças primeiro. Peço desculpas que eu pulei um item aqui. 75 vagas. 40, 75. Eu pulei o item do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei número 094/2020, de 25 de agosto de 2020. Voto relator. Inicialmente verifico que foi observado que a matéria apresentada tem natureza financeira definida no artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, e tem como objeto implementar a adequação e regularização do quantitativo de vagas derivado de promoção de professores conforme previsto no plano de carreira do Magistério Público do município de Pontalina, instituído pela Lei Municipal nº 1305, de 13 de maio de 2011. Na Lei Municipal 1213, de março de 2008, artigo 1º, a linha B, são previstas 35 vagas para os cargos de professor P4 e o projeto de lei quer ampliar em 40 vagas, resultando em 75 vagas para o citado cargo docente. No caso em questão, o aumento do quantitativo de vagas é derivado de imposição legal pela Lei Municipal número 1305/2011, que consagra aos professores a promoção
mesma coisa, que podemos definir de forma sucinta como a passagem do professor efetivo e estável dentro do plano de nível para o outro e de classe para outro, artigo 7º. Se subdividindo em progressão vertical, que é a passagem do professor de uma classe para outra, imediatamente superior, desde que comprovada a habilitação exigida, salvo em caso de progressão de professor classe 1 para professor classe 3, artigo 8º, e a progressão horizontal é a movimentação por merecimento do professor de uma referência para outra, dentro de um mesmo nível, quando houver completado 5 anos de efetivo exercício na referência e ter qualificação de acordo com o artigo 12º, artigo 9º. Entretanto, devemos registrar que o projeto foi apresentado desacompanhado da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes, e da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária, como previsto no artigo 21º da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101/2000. Documentos de caráter técnico que têm o condão de comprovar que não existe aumento de despesa. Mas na forma que se apresenta o projeto, suas justificativas, o chefe do executivo atribui para sua pessoa todas as responsabilidades derivadas da aprovação dessa proposição da forma que se apresenta. Logo, em que pese a demora do município para regularizar o quantitativo dos cargos professor P4, as previsões existentes na Lei de Responsabilidade Fiscal, com ênfase no artigo 16º, 17º e 21º, devemos ressaltar que esta Casa de Lei não pode se omitir em regularizar a situação dos professores que têm direito à progressão prevista em lei municipal pré-existente em plena efetividade. Sendo assim, considero que o projeto de lei número 094/2020 possui compatibilidade financeira, orçamentária e econômica, sendo meu voto favorável à sua aprovação. O voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, após discutir a matéria, decide acolher o parecer, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 094/2020. É o nosso parecer, estado das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 3 dias do mês de setembro de 2020. Lauro Fernandes Correia, presidente; José Eurípides Alves, relator; Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Agora sim, eu peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Parecer ao projeto de lei número 094/2020, de 25 de agosto de 2020. Do voto da relatora, a matéria apresentada tem natureza que se adequa ao previsto no artigo 75 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina e tem por finalidade implementar a adequação e regularização do quantitativo de vagas derivado de promoção de professores, conforme previsto no plano de carreira do Ministério do Município de Pontalina, no sentido de criação de mais 40 vagas de professor P4. Atualmente, na Lei Municipal 1203/2008, existe a previsão de apenas 35 vagas. A quantidade não corresponde ao número de professores com direito à promoção, como previsto no plano de carreira do Ministério do Município. E é o que observa o chefe do Executivo na justificativa do projeto de lei.
Ocorre que o direito de promoção, progressão, está nitidamente previsto em lei municipal, consistindo em um direito dos professores ao acesso de uma classe para outra imediatamente superior, desde que preencham os requisitos positivados na norma competente. Entretanto, para que seja conferido essa progressão ou promoção, é necessário que exista previsão legal das vagas a serem preenchidas. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, no artigo 37º, princípio da legalidade, reza que todos os atos administrativos devem ser regidos pela lei e que nenhum ato poderá ser feito pela administração pública sem que a lei o permita. A administração pública tem como objeto prover o interesse público. Dessa forma, ele possui meios de regular. Com isso, acontecerá, e um dos principais meios de controle são os princípios, dentre eles, da legalidade, o qual mostra que todos os atos administrativos devem ser baseados na lei e sem essa lei não poderão acontecer. Não podemos ignorar a demora na apresentação do projeto de lei pelo Executivo para regularizar a situação enfrentada pelos professores que conquistaram o direito de promoção ou progressão e que não podem ter o acesso por falta de vagas derivada da deficiência da previsão legal. Dado ao exposto, considero que o projeto de lei é de interesse e utilidade pública, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto à comissão. Apresentado o voto da vereadora relatora, a Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente, após discutir a matéria, decide acolher o parecer manifestado favorável pela propositura e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 094/2020. É o nosso parecer, estado das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 3 dias do mês de setembro de 2020. José Eurípides Alves, presidente, Joana Dark de Godoy, relatora, o Emerson Vieira, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encerradas as discussões, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 094 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 095/2020, de autoria do Poder Executivo, que fixa as atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento dos cargos comissionados previsto no anexo único da Lei Municipal número 1239 de 2009 e extingue o cargo comissionado de coordenador. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 095/2020, de 25 de agosto de 2020. Voto do relator. Inicialmente, registro que nós temos do ofício número 140/2020, de 25 de 8 de 2020, do prefeito municipal Milton Ricardo Paiva, foi solicitada a designação de sessão extraordinária em relação ao projeto de lei em análise. A proposição foi instruída com as devidas justificativas, solicitando a esta Casa de Leis a sua aprovação no sentido de que seja incluído as atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento e carga horário dos cargos comissionados descritos no anexo único da Lei Municipal número 1239/2009, bem como extinguir o cargo de coordenador padrão vencimento CC2. As adequações propostas visam atender às exigências do novo serviço de envio de dados do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, TCMGO. O chamado COLARE, Consultor de Layouts e Regras,
que foi regulamentado para a função do envio de dados de atos do pessoal pela Instrução Normativa número 10/2019 do TCM-GO e implantados no município de Goiânia a partir do ano 2020. Além disso, tem finalidade de modernizar e adequar a Lei Municipal número 1445/2014, no que se refere à estrutura organizacional e administrativa do município. As modificações exigidas devem ser feitas para que os municípios se adequem à exigência do Tribunal de Contas dos municípios. Vez que a Carta Magna, no seu artigo 31º, explica que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas do controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. E no parágrafo 1º informa que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou dos municípios, ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver. A Lei número 15.958, de janeiro de 2007, define as competências do TCM, como sendo, entre, primeiro, apreciar e emitir parecer prévio nas contas anuais do governo prestado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Segundo, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das prefeituras e câmaras municipais e demais entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. Dessa forma, temos que o objeto da proposição é regularizar a lei municipal no sentido de que seja incluído em cada cargo comissionado as atribuições, condições de trabalho e requisitos que não estão previstos na lei e no anexo em vigor. Em face do exposto, considero que o projeto de lei constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto seja meu voto favorável à sua aprovação. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após discutida a matéria, decide acolher o parecer, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical, e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 095/2020. É o nosso parecer, dado às comissões da Câmara Municipal de Pontalina, ao 6 dias do mês de setembro de 2020. Jurandir Rezende Machado, presidente, o Emerson Vieira, relator, e Adalberto da Silva Souza, membro. Quero apenas fazer a justificativa de que essa leitura foi do parecer do projeto, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 095. Este parecer está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei número 095/2020, de 25 de agosto de 2020. Voto relator. O projeto de lei apresentado possui natureza financeira e tem previsão no artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Sua finalidade consiste em definir as atribuições, requisitos para provimento, condições de trabalho e carga horária semanal, previstos os cargos comissionados descritos no anexo 1 da Lei Municipal número 1239/2009. E no artigo 2º, prevê a extinção do cargo comissionado de coordenador, padrão de vencimento CC2, previsto no citado anexo e alterado pela Lei Municipal 1445/2014. De início, observamos que o objeto do projeto de lei é adequar o município às exigências do Tribunal de Contas do município, tendo em vista a utilização da plataforma Colare. Não se vislumbra nenhum aumento de despesa
mas, por outro lado, a extinção do cargo comissionado de coordenador CC2. Ressalto que o quantitativo de vagas e remuneração não sofreram alterações, mantendo o previsto na lei em vigência, e que desta forma se encontra em conformidade com a legislação em vigor e atende o interesse e utilidade pública. Sendo assim, considero que o projeto de lei número 095/2020 possui compatibilidade orçamentária, financeira e econômica, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, após discutida a matéria, decide acolher o parecer manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 095/2020. É o nosso parecer. Sada as comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 6 dias do mês de setembro de 2020. Lauro Fernandes Correia, presidente. José Eurípides Alves, relator. Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Parecer ao projeto de lei número 095/2020, de 25 de agosto de 2020. Voto da relatora. O projeto de lei apresentado a esta comissão tem como objetivo a inclusão da descrição das atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimentos e carga horária dos cargos comissionados descritos no anexo único da Lei Municipal 1239/2009 e ainda extinguir o cargo de coordenador padrão de vencimento CC2. As justificativas apresentadas com a proposição se relacionam com o fato de que a alteração a ser feita no quadro dos servidores comissionados tem como exigência instrução normativa do Tribunal de Contas do município, tendo em vista a utilização da plataforma Colare para envio de dados. Impende salientar que as adequações propostas não alteram a quantidade de vagas e o valor da remuneração, ambos em vigência. Temos que, no âmbito da atuação administrativa do município, o projeto realmente efetuará uma modernização em relação à matéria, o que não causa nenhum prejuízo, mas, em vez disso, trará mais segurança ao servidor e à administração pública. Cabe registrar que a proposição no artigo 2º extingue o cargo de coordenador padrão, vencimento CZ2, previsto no anexo 1 da Lei Municipal 1239/2009. Em verdade, a adequação é necessária e de grande valor para a administração pública, embora que não podemos ignorar a demora do Executivo para a regularização de uma questão de grande relevância em âmbito administrativo. Dado ao exposto, considero que o projeto de lei número 095/2020 atende o interesse e utilidade pública, sendo o meu voto favorável à aprovação. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relatora, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismos, após discutida a matéria, decide acolher o parecer da relatora, manifestando pela utilidade e interesse público da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 095/2020. É o nosso parecer. Sada das comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 3 dias do mês de setembro de 2020. Vanilton Oliveira, presidente. José Eurípides Alves, membro. Joana D'Arco Godoy, relatora. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encerradas as discussões, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 095/2020. Peço aos vereadores que aprovarem, que permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matéria a ser tratada, eu declaro encerrada a presente sessão, comunicando que haverá outra sessão
logo em seguida. Com a permanência do quórum legal, eu declaro aberta a 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 3 dias do mês de setembro de 2020. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 094/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1203/2018, aumento de vagas para professor P4 da rede municipal. Este projeto será votado em votação final. Ressalto que a primeira votação do referido projeto foi feita após discussão e votação dos pareceres das comissões permanentes, na 4ª sessão extraordinária. Portanto, este projeto está em discussão. Tem que ler primeiro. Tem a leitura do projeto. Desculpa, secretário, faça a leitura do projeto. Projeto de Lei Complementar número 094/2020, de 25 de agosto de 2020. Altera a Lei Municipal número 1203/08 para aumentar as vagas do professor P4 e dar outras providências. Agora sim, né? Encerrado o período de discussão, eu coloco o referido projeto em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 095, de autoria do Poder Executivo, que fixa as atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento dos cargos comissionados, previsto no anexo único da Lei Municipal número 1239/2009 e que extingue o cargo comissionado de coordenador. Projeto de Lei número 095/2020, de 25 de agosto de 2020. Fixa as atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento dos cargos comissionados previsto no anexo 1 da Lei Municipal número 1239/2009, extingue o cargo comissionado de coordenador e dá outras providências. Ressalto que a primeira votação do referido projeto foi feita após discussão e votação dos pareceres das comissões permanentes, também na 4ª sessão extraordinária. Este projeto está agora em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem tratadas, eu declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos os vereadores, funcionários e que tenham uma boa noite. Que Deus abençoe.